Bom dia, gatos e gatas Cambeva, olha só, Sandrinho Sandroca aqui para falar de permutação simples com um errinho aqui, ó, para dar o charme, entendeu? E permutação com repetição também. Então, na realidade, vamos falar de permutação. O que é permutação dentro do estudo, dentro da análise combinatória? Permutar significa trocar, pode crer? Então, exemplos aonde a permutação se aplica. Exemplos onde eu tenho uma quantidade de elementos e eu estou perguntando de quantas maneiras esses elementos, todos eles, podem se bagunçar, tá? Exemplo, eu tenho um sofá de 3 lugares e eu tenho 3 pessoas na minha casa, tá bom? O Antônio, a Maria e o João. De quantas maneiras eu tenho, de quantas eu posso colocar o Antônio, a Maria e o João aqui no meu sofá? Eu poderia, o princípio multiplicativo, porque eu tenho uma escolha, outra, e uma não influenciar na outra. Uma não influencia na anterior, né? E na posterior, melhor dizendo. De quantas maneiras eu posso preencher a primeira poltrona do meu sofá? De 3 formas, pode estar os 3. E a segunda, só de 2, porque alguém já está aqui. E aqui, uma só, porque alguém já está aqui e aqui, tá? Agora, esse é exatamente o problema clássico de permutação. Permutação nada mais é do que a bagunça. E é o que eu quero aqui. De quantas maneiras eu consigo bagunçar esses 3? Isso eu chamo de permutação de 3 elementos, tá? A permutação, ela tem uma fórmula que eu acho que fica meio que evidente. Se a permutação é dada por esse tipo de problema, e eu também sei que ela é dada por isso aqui, logo a permutação seria dada por isso aqui, né? Pessoal, 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial, né? Guarda esse problema, esse resultado. Vamos lá. Anagramas. Anagramas. Falou em anagrama, falei em permutação, tudo bem? Anagrama da palavra Sandro. O que é... Palavra linda, né? O que é anagrama? Anagramas são palavras que eu consigo formar com as letras de uma palavra inicial. Então, os anagramas da palavra Sandro são todas as palavras, incluindo Sandro, que eu formo com essas letrinhas, tá? Nota que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu poderia fazer pelo princípio multiplicativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De quantas maneiras eu posso começar essa minha bagunça? De 6 maneiras. Eu já escolhi uma letra e botei aqui, não sei qual é. Agora, a segunda letra. Com certeza eu tenho 5 opções, porque eu me botei aqui e pode qualquer uma das outras. Agora, 4, 3, 2, 1. Porém, uma bagunça de termos, onde eu quero saber de quantas maneiras eu posso reorganizá-los e todos participam, é permutação, Sandrinho Sandroca acabou de falar. Então, isso é uma permutação de 6 elementos. Que é igual a isso aqui, porque eu acabei também de ver pelo princípio multiplicativo. Ou seja, aqui não é demonstração matemática, tá? Não tem que ter rigor nenhum, não. É só pra gente meio que entender de onde vem a fórmula, que permutação de n termos é n fatorial, tá? Essa é a primeira fórmula dessa aulinha de hoje, tá? Então, vamos tentar caracterizar. Eu tenho elementos. Por exemplo, vamos lá, outro exemplo de permutação. De quantas maneiras eu consigo montar o grid de largada de uma corrida de Fórmula 1? Então, vamos supor que tenha 20 carros, tá? O que seria isso? É de quantas maneiras eu posso organizar esses 20 carros? Ninguém fica de fora, tudo bem? Para largar, para começar a corrida. Então, seria uma permutação de 20. Se notares, vai dar 20 fatorial, que é a mesma coisa que 20 vezes 19 vezes 18, que é o princípio multiplicativo, né? De quantas maneiras eu posso começar? 20, a segunda, 19, 18, 17, e assim vai, tá? Aí tem um problema. Se a palavra não fosse Sandro, se a palavra fosse Sandra, ou se a palavra fosse ovo, tá? Quantos anagramas eu tenho aqui? Aí eu entro em permutação com repetição, porque eu sei que quando eu tenho a palavra Sandro, quaisquer trocas entre letras me geram uma nova palavra, mesmo que ela seja ilegível, não tem problema, mas me geram uma nova palavra. Agora, quando eu tenho letras repetidas, se eu trocar o D com A, certeza que dá algo novo. Agora, um A com A fica a mesma coisa, então eu não vou contar 2 vezes. Ovo também. Se eu fizer pela permutação de 3, a gente vai ver que tem 3 fatorial, que dá 6. Porém, ovo, é claro, ovo. Os anagramas da palavra ovo dá para listar que são poucos. São esses 3, não tem outro jeito, né? O V no meio, o V na frente ou o V atrás.
E aqui daria 6. Por quê? Porque tem repetição. Então, como que eu faço ou então qualquer tipo de permutação onde elementos sejam iguais, ou seja, a troca entre eles não altere, né? Não gere uma nova possibilidade. Permutação com repetição nada mais é do que a permutação de tantos elementos. E aqui, meus lindos, ó, vou botar até reticências, eu sempre tenho que lembrar de dividir pela quantidade ou pelas quantidades de repetição de cada elemento fatorial. Vamos fazer exemplos então, tá? A permutação de Sandra seria assim, a permutação de 6 elementos, porque tem 6. Porém, alguém repete? Sim, o A. Quantas vezes aparece? 2. Mais alguém? Não. Então, é permutação de 6 com 2 repetições. É assim que eu leio, tá? Então, não tem esse A, B, C. Tá bom? Só teria o A, tá? Ficaria 6 fatorial sobre 2 fatorial. Vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 2, corta, corta. Vai ficar 6 vezes 5, 30. Tudo bem? 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Beleza? Se não for 720. A de Sandro é 720, tá? Permutação de 3 com 2 repetições, que é a do ovo, tá? Permutação de 3. Então, daria 3 fatorial sobre 2 fatorial. Dá 3 vezes 2, que dá o meu 3, tá bom? Beleza? Outro tipo de aplicação para permutação com repetição. Permutação com repetição também pode ser assim, ó. Eu tenho 4 pessoas, tá? 4 pessoas. Eu tenho o Antônio, Maria, o João e o Pedroca, tá bom? Eu tenho esses caras. E eu tenho um sofá de 6 lugares. De quantas maneiras eu posso colocar esses caras no meu sofá? Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços para eles botarem o bumbum. Eu posso pegar e pensar isso de várias maneiras, mas como eu estou falando de permutação com repetição, eu vou tentar trazer o raciocínio para cá. Eu posso pensar assim, ó, se eu tenho 6 lugares, né, e 4 pessoas, sempre vão ter 2 lugares que vão ficar vagos. Estar vago é como se ali fosse uma pessoa também, sabe? A pessoa chamada vago. Então eu tenho um vago, 2 vagos. Então eu tenho essas 4 pessoas e mais 2 vagos. Entenderam a moral da história? É como se ali, em vez de considerar não ter, tem um fantasma ali que eu não consigo ver, tá? Então, isso seria permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 2 repetições, que eu já fiz aqui em cima, que é igual ao do Sandro, dá 360 posições. Pessoal, não entendi direito. Quer ver? Se eu trocar o lugar vago com o Pedro, gera uma nova configuração no sofá. Se eu trocar o lugar vago com o Antônio, também. Agora, se eu trocar o vago com o vago, não altera nada. Então, é a mesma coisa que fosse pessoas, beleza? Beleza? Então, permutação simples, não tem elementos repetidos. Permutação com repetição tem elementos repetidos. Eu sempre tenho como característica de permutação brincar com todos os elementos, ninguém ficar de fora, tá bom? De quantas maneiras eu consigo bagunçar todos esses elementos. Isso que caracteriza permutação simples e com repetição. Beleza? Beijo do gordo, uou!